E enquanto elas estão aí seguindo, se movimentando para o lugar que foi reservado para elas, eu quero que você também vá se preparando aí. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 18. O que é mundanismo? O Dr. Heber Júnior, em um livro que está no nosso boletim, escreve: não tem tanto a ver com o que fazemos, mas com o como fazemos tudo o que fazemos. Você entendeu? Enquanto alguns cristãos estão meramente preocupados com questões superficiais, do tipo, posso ou não posso fazer isso, nós precisamos nos preocupar com o que está por trás de tudo o que fazemos. Namoro e casamento, trabalho e família, culto e lazer. Quais são as motivações que nos levantam pela manhã? Elas são santas ou mundanas? Quais são os valores que exibimos no dia a dia, em casa, no trabalho e na escola? São valores do reino de Deus ou do reino do mundo? E enquanto nos movimentamos de um lugar para o outro, de uma situação para outra, a quem estamos adorando de verdade, irmãos? A Deus ou aos falsos deuses deste presente século? O mundanismo, vocês podem perceber, não é uma questão tão simples. Nem estamos totalmente livres de seu perigo, só porque não fazemos isso ou aquilo. Como Daniel e seus amigos no passado, nós estamos na Babilônia e ponto. Eles na literal e eu e vocês na simbólica. Em um sentido, é claro que há diferenças históricas, culturais, geográficas. Mas em outro, irmãos, todos os crentes vivem em um mundo que quer seduzi-los e afastá-los de Deus. Como Daniel se protegeu na Babilônia, como João e suas igrejas se protegeram na Roma do primeiro século, como eu e vocês nos protegemos no mundo atual. Apocalipse 18 está aqui para nos ajudar. E eu quero começar lendo com vocês versos 1 e 2, parte A. Apocalipse capítulo 18, versos 1 e 2, parte A. O texto nos diz: depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Tua palavra. E nós cremos no que está no Salmo de número 19. Tua lei é perfeita e por isso tem o poder de revigorar nossas almas. Revigorar a alma significa trazer calma a ela, colocá-la em ordem diante de Ti e do mundo. É o que precisamos. Por isso nós te rogamos, Espírito, fale conosco na palavra neste domingo. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus.
e para a glória dele. Amém. No último capítulo, um dos 7 anjos da ira de Deus surgiu para avisar acerca do juízo da Babilônia. Se lembram? Neste outro anjo aparece para cumprir com a promessa de Deus. A diferença entre eles é que o último, diz o texto que lemos, é um anjo que tinha grande autoridade, grande glória ou resplendor, e tinha também uma voz poderosa. Tudo isso, como explica um comentarista, destina-se a chamar a atenção de qualquer um que esteja em perigo de cair sob os encantos da Babilônia. É para chamar a atenção que surge este grande anjo. E basicamente ele vai dizer: não vale a pena cair sob os encantos da Babilônia, ou do mundo que é inimigo de Deus. Por que não? Porque ao final da história, é a Babilônia que vai cair sob o juízo de Deus. Essa é a mensagem do capítulo 18 do Apocalipse. E é através dela que o apóstolo João quer nos oferecer segurança neste mundo perigoso e sedutor. Certo, pastor, nós cremos nisso. Mas o que fazemos agora? Primeiro, João nos diz o seguinte: porque a Babilônia vai cair, saiam dela hoje. Versos 2 e 3 registram assim: e ele, o forte anjo, bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Essa é a primeira razão para se afastar do mundo, segundo o texto. Usando a profecia de Isaías, João nos informa somente que a Babilônia, ou o mundo, vai se tornar a habitação de demônios. Como? O que aconteceu, irmãos? Bem, vocês ouviram, os reis do mundo se deitaram com a Babilônia a fim de governar. Os negociantes da terra se entregaram a ela para ter o que queriam. Na verdade, eles não são os únicos. Segundo João ouviu, todas as nações estão bêbadas com a prostituição da Babilônia. Ou seja, todo mundo vendeu a alma para ela. Por isso então, nós lemos versos 4 e 5. Ouvi outra voz dos céus que dizia, João escreve: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Usando agora a profecia de Jeremias, João nos diz que devemos sair do mundo, para não nos misturarmos aos seus pecados e para não sofrermos o seu juízo. Se andarmos perto demais, nós vamos sim ser influenciados pelos pecados do mundo. E se andarmos perto demais, nós vamos sim sofrer sérias consequências. E que ninguém pense que pecado é coisa pequena diante de Deus.
João nos disse que os pecados da Babilônia chegaram até o céu e que Deus se lembra de todos os crimes dela. Por isso, ou porque Deus se lembra, o anjo continua, versos 6, 7 e 8. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Porque os crentes devem se afastar do mundo, gente. Porque o mundo vai ser julgado por Deus. Ele receberá na mesma moeda que deu aos crentes, beberá no mesmo cálice com o qual enganou as nações. E por mais seguro e inabalável que tenha se sentido durante muitos anos de história, você ouviu, o mundo vai cair em apenas um dia. Dá para você? Você entendeu porque precisa se afastar do sistema, dos valores e dos pecados deste mundo? Ainda não? Me permita enfatizar aqui alguns pontos que este texto destacou enquanto ouvíamos. O mundo, como inimigo de Deus, pode transformar-se em casa de demônios. Será que é assim que você enxerga o mundo? Toda vez, queridos, que uma sociedade volta as costas para Deus, o Espírito Santo, por assim dizer, a abandona, abrindo com isso espaço para espíritos imundos. Paulo disse a mesma coisa com outras palavras. Em Romanos 1, quando os homens trocam a glória de Deus pela própria glória, Deus os entrega, Deus os abandona, Deus os lança no caminho do seu próprio pecado. Portanto, entenda, é o que está por trás da corrupção sistêmica do nosso país. Reis e negociantes, governantes e empresários estão na cama para ter o que querem. Entenda, é o que está por trás de toda família desestruturada do mundo. Divórcio, agressão, negligência, abuso. É o que está por trás, queridos, de toda a rebeldia da juventude. Sexo fora do casamento, drogas, gravidez precoce, aborto. E é o que está por trás de todo legislador e de toda nação que ama aprovar o que Deus odeia. Não lhe parece justo dizer que o mundo está se transformando em casa de demônios? Então, por que algum crente iria querer se envolver com isso? Não, gente. Saiamos da Babilônia para a glória de Deus. Nós ainda podemos apreciar todo o bem que Deus exibe em sua criação, mas não podemos nos esquecer que todo o mal que vemos no mundo tem o diabo por trás dele. Quer mais razões para se ter cuidado com o mundo? Retirar-se da Babilônia, escreve William Hendrickson, significa não ter comunhão com seus pecados e não ser pego na armadilha das suas ilusões e tentações.
É por isso, ou melhor, é disso que devemos sair, gente. A ideia não é abandonar João Pessoa para viver em um mosteiro. É viver em João Pessoa, longe de seus pecados. Faz sentido? Quais são os pecados do nosso povo? Quais são os ídolos dos nossos colegas de trabalho e escola? Eu aposto que são dinheiro, poder, beleza, juventude, saúde, prazer. Estou certo ou errado? Será que estamos livres desses pecados? É melhor que nos livremos o quanto antes, ou então nós também vamos sofrer. Se somos salvos por Cristo, é fato, jamais perderemos a salvação. Ainda assim, queridos, como aconteceu com Ló, se lembra dele? Ló que escolheu viver perto de Sodoma. Se eu e vocês escolhermos viver perto dos pecados deste mundo, como ele, nós também sofreremos. Ló perdeu somente a família. O que será que eu e vocês estamos colocando em risco quando adotamos um estilo de vida mundano e contrário à palavra de Deus? Por que precisamos sair do mundo? Porque Deus vai julgá-lo, pagando-lhe com a mesma moeda e fazendo desaparecer toda a sua aparente glória e sensação de estabilidade. Você crê nisso? Então por que temos tanto medo do mundo? Por que temos medo de ser diferentes do mundo? Algumas pessoas têm medo da perseguição, outras do desprezo, do descaso. Eu sei. Queridos, como se deu nos dias de Noé, o juízo de Deus, como João ouviu aqui, vai destruir o poder e a altivez do mundo em um só dia. Você não precisa ter medo do mundo. Nós precisamos temer a Deus. E em vez, queridos, de buscar ser igual ao mundo, para ser, quem sabe, aceito, aplaudido, ou para ter facilidades nesta vida, você precisa ter compromisso com o reino de Deus em qualquer lugar. E em qualquer situação deste mundo egoísta, você precisa exibir a humildade que caracteriza Jesus e os seus seguidores. É o que precisamos fazer, agora e sempre. Estando no mundo, nós precisamos tirar todo mundo dos nossos corações. Em segundo lugar, João nos diz que porque a Babilônia vai cair, as pessoas precisam se arrepender agora, não depois. Vamos fazê-lo? Algumas pessoas até vão chorar com a queda da Babilônia, mas não será verdadeiro arrependimento. É o que temos nesta divisão. 3 lamentos pela queda da Babilônia. Primeiro lamento, versos 9 e 10. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os primeiros a lamentar são os reis da terra, os governantes e seus representantes. Pense, por exemplo, na situação do primeiro século.
nos governantes da Ásia Menor, onde estavam as igrejas para quem João estava escrevendo o Apocalipse. Todos eles se entregaram a Roma de peito aberto para ter poder em suas próprias cidades. Inclusive, é por isso que estão chorando agora. Não estão chorando porque a Babilônia caiu. Estão chorando porque não vão receber mais o que recebiam dela. Vemos a mesma coisa no segundo lamento, que vai do verso 11 ao verso 17, parte A. João escreve: os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão, verso 14: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Como os reis da terra, os comerciantes se entregaram ao mundo, e agora ele se revelou uma grande e amarga decepção. Eles estão chorando, de novo, não porque a Babilônia morreu, não porque ela caiu, eles estão chorando porque com ela caíram também seus negócios. As coisas valiosas de repente perderam o valor. As bebidas e comidas finas já não são mais procuradas no mercado. Para a glória de Deus, até o mercado dos escravos foi quebrado. Eles também estão quebrando. O resultado, escreve um comentarista, é que quando a Babilônia perece, o caos econômico é completo. O mundo do não crente, no qual ele colocou sua esperança e construiu sua confiança, entra em colapso. É o que também vemos no terceiro lamento do texto, irmãos. Versos 17a, 18 e 19. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Mas em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Vocês viram aí, 4 classes são mencionadas: pilotos, passageiros que estão em viagens de negócio, marinheiros e todos os que ganham a vida no mar. Estes negociantes do mar, assim como os reis e negociantes da terra, estão chorando agora. Porque com a queda da Babilônia,
seus negócios marítimos foram por água abaixo. Gente. Então, para resumir os 3 lamentos, eu quero que você observe 2 coisas. Primeiro, perceba a subitaneidade do juízo de Deus. A Babilônia se vangloriava: estou sentada como uma rainha, jamais serei viúva, jamais terei tristeza. Os 3 lamentos, porém, nos dizem que em apenas 1 hora, ela foi completamente arrasada. O súbito juízo de Deus. Segunda coisa, todos os amantes da Babilônia choram e ficam de longe. Perceberam isso? Por quê? Porque ninguém se aproxima dela. Porque ninguém se arrisca para socorrê-la na hora de sua maior necessidade. De novo, os reis da terra e os comerciantes da terra e do mar não estão chorando por causa da Babilônia. Estão chorando por causa de suas próprias perdas. O que prova o seguinte: nunca foi amor de verdade, sempre foi interesse. Vejam vocês no que o espírito deste mundo nos transforma. Não apenas ele tem o poder de fazer da sociedade casa de demônios, o espírito deste mundo tem o poder de nos transformar em grandes egoístas e utilitaristas. Um comentarista coloca: o envolvimento com as coisas deste mundo, especialmente a busca pela riqueza material, faz com que nos concentremos no nosso próprio íntimo, cega-nos para os interesses do outro e torna-nos insensíveis à aproximação do juízo de Deus. Gente, não é o que vemos o tempo todo à nossa volta. E não será esse envolvimento perigoso com o mundo o que está destruindo as nossas famílias e as nossas igrejas? E o pior de tudo é, mesmo depois de conseguir o que queremos, nós terminamos sempre frustrados e decepcionados com o mundo. Por quê? O texto bíblico acabou de nos mostrar que nada neste mundo tem valor permanente. As pedras mais preciosas, as comidas mais saborosas e os lugares mais agradáveis são todos passageiros. Como tão bem colocou Paulo aos Coríntios, a forma presente deste mundo está passando. Enquanto isso, nós estamos perdendo o que há de mais valioso na vida: os relacionamentos com Deus e com o próximo. E estamos perdendo isso porque nos encontramos prostrados em adoração a falsos deuses que vão perecer. Então eu lhe pergunto, vale a pena? Vale a pena mesmo trocar sua família por um prazer passageiro? Por uma paixão de verão? Vale a pena mesmo trocar o culto ao Senhor por fazer um pouquinho mais de dinheiro? Ou por se preparar um pouquinho mais, pensa você, para a vida? Vale a pena mesmo nunca ter tempo para os irmãos e para os amigos? É claro que não, irmãos. Então, como combatemos esse espírito mundano que tanto nos assedia? Bem, à luz desse texto,
Nós precisamos lembrar que nós somos servos de Deus e do próximo, e não donos de seu ninguém. Nós fomos chamados não para explorar pessoas, fomos chamados para servir pessoas. Irmãozinho, para subir na vida você não precisa pisar os outros, você não precisa desprezar os outros, você é crente. Então creia no seu Deus, Ele vai nos guiar àquilo que Ele sabe que será melhor para mim e para você. Sirva as pessoas com quem você vive e trabalha. Para lutar contra este espírito mundano que nos assedia, sejamos mais generosos com aquilo que Deus nos deu. Bem, é bom que se diga, irmãos, apreciar e desfrutar das dádivas de Deus não é pecado, tá? A própria noiva do Cordeiro, ao final do Apocalipse, como a Babilônia, também estará vestida em linho fino, também será adornada com pedras preciosas, o que significa que o problema não é o ter, é o adorar o que se tem. Nós não adoramos ao dinheiro, nós adoramos a Deus. Não nos prostramos diante das dádivas, nós devolvemos louvor e gratidão ao doador por todas as dádivas que Ele nos deu. E depois, como mordomos dEle, nós usamos tudo que temos como Ele espera que usemos, e para a glória e louvor do nome dEle. Uma maneira prática de lutar contra este espírito egoísta é sendo fiel nos dízimos, é ofertando cada vez mais para a causa missionária, é ser generoso com sua própria família, é pensar para além de sua empresa, para além de sua casa, nos amigos e irmãos que precisam momentaneamente de alguma ajuda. Para combater este espírito mundano, irmãos, que nos assedia e que nos decepciona, nós também precisamos fazer uso do pensamento cristão. Jesus não nos disse apenas: amem o Senhor teu Deus com toda a tua força ou com todo o teu coração. Vocês se lembram disso? Jesus também empregou a expressão: amem o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. O Dr. Heber Júnior comenta: nós que vivemos em um tempo no qual o amor é descrito apenas de forma romântica, precisamos aprender como o amar com a mente deve fazer parte de nossa dedicação ao Senhor. Em outras palavras, o Dr. Heber está lutando ou apelando por uma cosmovisão, ou uma visão de mundo, que é obediente à palavra de Deus, e que é motivada pelo amor a Deus. Para usar alguns exemplos, como crentes namoram. Eles namoram como crentes ou como mundanos? Eles usam uns aos outros ou eles servem uns aos outros? Crentes podem se entregar a contatos físicos, que são preparação e que por vezes levam para o sexo, só porque o mundo inteiro faz? Ou eles precisam manter cuidado, distância, para manter a pureza do casamento? Pense no trabalho. Quantas pessoas não estão trabalhando para além do que deveriam? E assim, se matando e negligenciando a família e a igreja, sob a desculpa de que estão tentando o melhor para suas casas. Sabe o que é que significa melhor para essas pessoas? Conforto e segurança, só isso. Se fosse assim, muitos pais e mães crentes jamais poderiam dar o melhor para os seus filhos. Mas em nenhum lugar da Bíblia
nós encontramos o melhor sendo definido por conforto e segurança. Na verdade, qualquer pai crente pode dar à sua família a melhor coisa do mundo, porque não tem custo. E é doação de Deus por pura graça. Ensine-os a amar o reino de Deus em primeiro lugar e a servir o Senhor onde quer que o Senhor os coloque. Pense também como nós olhamos para a questão dos filhos. Por vezes pessoas que nos visitam aqui ficam assustadas com o número de crianças que temos na igreja. E, vez por outra alguém me diz: pastor, mas olha, a IPBE tem muita criança. E não diz assim com um espírito de louvor a Deus não, sabe? Diz com aquele espírito de assombro. Vocês são meio doidos. E quase sempre eu digo, eu acho que eles nem entendem. É uma questão de fé e de obediência a Deus. Eu acho que eles nem entendem o que eu digo. Para o mundo, irmãos, 2 filhos, e se for um casal, são mais do que suficiente. Porque para eles, filhos são pesos e atrapalham a vida do casal que quer viver como namorado adolescente para sempre. Bem, eu entendo a cosmovisão deles e discordo, obviamente. Para a gente não. Filhos são bênçãos de Deus. E por mais desafiador que seja, ter 1, 2, 3 ou até 5 é parte da missão do crente que se casa. Gerar e treinar filhos para o Senhor. Ninguém perde quando se dedica a isso. Ou pense, um último exemplo, nos milhares de jovens que estão paralisados à espera de uma aprovação em um concurso público. Qual é a desculpa deles? O que é que eles estão procurando? A tal da estabilidade financeira, é ou não é? Quase ninguém diz assim: pastor, eu quero passar no concurso para servir a Deus no governo, para servir a sociedade. Não, quase ninguém fala isso. E quem disse, irmãos, que segurança é segurança no Estado ou no governo? Nossa segurança vem de Deus. Estejamos no palácio dos reis ou no campo dos pastores, é Deus quem cuida de seu povo. Então vocês percebem, mundanismo não é tão simples quanto fazer ou não fazer. É algo que está por trás de tudo o que fazemos. Se temos pecado contra Deus e contra o próximo, vamos nos arrepender agora. Pois em breve, como nós ouvimos, o juízo de Deus vai cair repentinamente e não haverá mais chance. Para terminar, queridos, porque a Babilônia vai cair, João nos diz: alegrem-se, crentes, desde já. Verso de número 20. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Olha que coisa estranha, irmãos. Os reis da terra e os negociantes da terra e do mar vão chorar com o julgamento da Babilônia. Eu e vocês, porém, somos chamados a cantar. Céus e terra cantarão. Profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento, ou seja, eis uma imagem da totalidade da igreja. Toda a igreja de todas as épocas é chamada por Deus a cantar. Por quê?
porque Deus retribuiu ao mundo tudo que o mundo fez com os santos. Se lembram do clamor dos santos no capítulo 6? Até quando, Senhor, esperarás para julgar aqueles que nos maltrataram e nos perseguiram? Essa é a resposta de Deus. É chegado mais uma vez o juízo final na visão de João. E como é que ele o descreve aqui? Versos 21, 22 e 23, parte A. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Eis o retrato do juízo de Deus sobre o mundo, gente. Um forte anjo, que como o que diz nos lembra o que Jeremias profetizou no AT, e o que Jesus disse no NT. Lança ao mar uma forte ou grande pedra de moinho. E sobre a Babilônia, por 6 vezes ele declara um nunca mais. São 6 vezes. Primeiro, o mundo e seus adoradores nunca mais voltarão das profundezas para as quais serão enviados. Segundo, nunca mais se achará na Babilônia o som de música, o que é um retumbante contraste com o que teremos no céu. Terceiro e quarto, nunca mais se achará artífice, nem se ouvirá o som do moinho na Babilônia. Ou seja, as mãos que se levantaram em rebeldia contra Deus, no juízo, nunca mais vão produzir qualquer coisa que seja relevante ou para o bem da humanidade. Quinto, nunca mais brilhará a luz na Babilônia. Uma bênção antiga do povo de Deus dizia: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Sobre a Babilônia, no juízo só virá escuridão, e isto será para sempre. Nunca mais, o sexto nunca mais se achará noivo ou noiva na Babilônia. Nenhum relacionamento bom existirá na Babilônia. É um retrato, irmãos, do próprio inferno. E é claro que outra vez nós perguntamos: por que a Babilônia? Porque o mundo e seus adoradores receberão tudo isso aqui. A resposta está nos versos 23, parte B e 24, para encerrar. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, e nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. São 3 razões. Primeiro, os mercadores se acharam os grandes do mundo. Em vez de se prostrarem diante da glória de Deus, viveram em busca da própria glória. Segundo, a Babilônia seduziu todas as nações, enfeitiçou homens e mulheres e os levou para longe de Deus. E terceiro, na Babilônia foi achado o sangue dos santos.
Então vejam, não é só a música que vai desaparecer. Não é só o amor que vai fugir ao final de tudo. No dia do juízo de Deus, nunca mais a igreja sofrerá perseguição alguma. É por isso que somos chamados a cantar a justiça de Deus. Por mais difíceis que sejam as coisas agora, neste mundo cheio de valores e espíritos malignos, elas estão para mudar. Por agora nós somos excluídos das alegrias e das atividades principais do mundo. Por agora, crentes, irmãos nossos, estão perdendo seus amores por causa da perseguição, e muitos de nós podemos ser expulsos para as margens e para a escuridão da sociedade. Em breve, porém, Deus fará justiça, irmãos. O que significa que nós vamos nos alegrar, pois Ele vai colocar todas as coisas em ordem outra vez. No novo céu e na nova terra, para onde vamos? Não nos faltará amor. No novo céu e na nova terra, não nos faltará música. No novo céu e na nova terra, nunca mais nos faltará a luz. Pois a própria luz habitará no nosso meio para sempre. Eis como o fim das coisas do Apocalipse pode nos encher de esperanças no presente caótico em que estamos. Pense na ironia que João está pintando aqui. O homem é prisioneiro de Roma, a Babilônia de seu tempo. As igrejas da Ásia Menor todas estão sofrendo na mão de Roma, a poderosa Babilônia. Mas aqui está João, cantando a canção fúnebre deste poderoso mundo inimigo de Deus. Em breve, diz ele, a poderosa Babilônia vai cair para nunca mais se levantar, e a fraca igreja vai se levantar para nunca mais cair. Seja qual for o sofrimento que você está enfrentando, traga a esperança do futuro que lhe espera para agora. O câncer vai perder, a luta contra o pecado vai acabar, os poderosos da terra vão cair, os perseguidores da igreja serão julgados, e então nós seremos levados ao novo céu e à nova terra, para desfrutar de paz para sempre com nosso Deus. Mas não é o que todos terão, queridos. Nem todos terão paz para sempre. Homens e mulheres que buscaram ser grandes na terra, homens e mulheres que seduziram e foram seduzidos pelos valores deste mundo, homens e mulheres que perseguiram os santos de Deus, todos eles serão lançados em um lugar sem luz, sem música, sem produção e sem amor. Não é o que você quer para a sua vida, e para sempre, é? Então, enquanto há tempo, fuja da Babilônia deste século. Como, pastor? Reconheça que as glórias deste mundo são fracas, e confesse que você não existe para a própria glória. Depois, venha a Deus por meio de seu Filho, e encontre nele verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeiro sentido de vida. Sim, foi para isso que Deus nos criou para começo de história. Nós existimos para a glória dele, e só nele, portanto, podemos encontrar verdadeira alegria. Mas aqui também mora o problema, irmãos. Por causa dos nossos pecados, sem a ajuda dele, estamos perdidos na idolatria da criação.
ora adoramos as experiências, ora adoramos pessoas, ora adoramos a nós mesmos. E pior, por causa dos nossos pecados, nós fomos expulsos do jardim da comunhão com Deus, e por mais que tentemos voltar por conta própria, nós nunca conseguimos. Nós não temos a chave certa para abrir a porta. As que temos não funcionam. Então o que fazemos? Nós confiamos no Deus contra quem pecamos. Ele pode resolver o maior problema que criamos. Aliás, Ele resolveu, nos enviando o Seu Filho amado para tomar nosso lugar na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus nos representou perfeitamente diante dele e assumiu totalmente as penalidades da lei que deveriam cair sobre nós e para sempre no inferno. Por meio de seu sacrifício, Ele abriu a porta da salvação, do perdão e da comunhão com Deus outra vez. Então tudo o que você precisa fazer é confessar que não consegue e confiar em Cristo para a sua salvação. Faça-o hoje. Essa é a decisão mais importante de sua vida. Muito mais do que aquela que você vai tomar daqui a pouco, ou que já tomou antes do culto. Por isso, se entende o que Cristo fez por você, e se o Espírito está incitando o seu coração a vir, venha a Cristo para a sua salvação. Faça-o agora, porque em breve este mundo cairá sob o juízo de Deus, e todos os adoradores dele também. Então saia da Babilônia hoje. Saiamos todos, irmãos, todos nós, ou então nós vamos sofrer. Se estivermos envolvidos nos pecados da Babilônia, nós também vamos sofrer. E de novo, não se trata tanto do que fazemos, coisas pontuais, que tantos crentes condenam, mas não percebem o que está por trás do que fazem durante a semana toda. Não é tanto o que fazemos, mas como fazemos tudo o que fazemos. Não sejamos cristãos mundanos. Você sabe o que é um cristão mundano? É aquele crente que adora aos domingos, que ouve atentamente a palavra de Deus, mas de segunda a sexta vive como se Deus não existisse. Vive como um ateu prático. Toma as próprias decisões, segue o próprio caminho, investe do jeito que quer, trabalha do jeito que quer, ensina como acha que deve ensinar. Não sejamos cristãos mundanos, como Daniel e seus amigos, como João e seus irmãos. Sejamos crentes no mundo. Que o Senhor nos governe todos os dias e sobre todos os temas da vida. Nós não somos senhores, nós somos servos dele. Como é que ele quer que vivamos? Vivamos assim, irmãos, para a glória do nosso Deus e para a alegria de nossas casas e igreja. Vamos orar ao Senhor? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração em resposta àquilo que você ouviu nesta manhã.